Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós queremos tratar com vocês, por causa da época, sobre o verdadeiro Natal de Jesus. Então nós vamos ler os dois textos, os únicos dois textos contendo relato histórico do nascimento de Jesus. É o de Mateus 1, de 18 a 23 e Lucas 2, de 1 a 14. Então diz assim o texto de Mateus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, no caso Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Muito bem, irmãos. O outro texto, que também narra o nascimento de Jesus, fala sobre isso, é o texto de Lucas 2, de 1 a 14, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz um filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Irmãos queridos, estes são os dois únicos relatos bíblicos acerca do nascimento histórico de Jesus. Nascimento maravilhoso, milagroso. Muito bem, queremos traçar algumas considerações sobre o Natal, que nada mais é do que o nascimento. Não é? Como todos os anos, chegamos ao Natal de novo e, como todos os anos, vemos uma corrida frenética às lojas, porque as pessoas, como massa de manobra do marketing da própria igreja, precisam gastar o seu 13º salário. Não é à toa, nem por acaso, que há uma lei determinando que o 13º salário seja pago até dezembro, dia 20 de dezembro, para dar tempo das pessoas gastarem o seu dinheiro no Natal. O Natal, irmãos, que é uma festa pagã introduzida no cristianismo por Constantino, lá no século IV, não poderia se transformar em outra coisa senão numa festa profana, puramente cultural, religiosa e comercial, instrumento do capitalismo mercantilista assumido pela igreja. Até o suposto aniversariante, Jesus, foi substituído pelo Papai Noel. A festa de Natal, portanto, não passa disso. Uma festa profana que nada tem a ver com o cristianismo bíblico. O filho de Maria, que nasceu, filho de Deus, não significa absolutamente nada para o mundo,
nem mesmo na festa religiosa e política criada pela igreja e para o comércio, que trocou Jesus pelo Papai Noel, como já dissemos. Nem mesmo na sua terra o nascimento de Jesus tem qualquer significado, a não ser para o turismo religioso que há hoje. Vá cantar Jingle Bell lá em Jerusalém, na faixa de Gaza, na Palestina. Isso não faz qualquer sentido. Irmãos queridos, a festa profana da igreja, do comércio e do turismo, que agrada a todo mundo, prestem atenção, não pode ser a mesma festa que interessa aos salvos, para quem o Natal foi o cumprimento da revelação de Deus pelos seus profetas. Por isso, de forma diferente, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus encarnado, este tem grande significado espiritual para o seu povo, para aqueles que ele mesmo veio salvar, como lemos aqui em Mateus 1:21. Somente estes entendem o verdadeiro significado do Natal de Jesus. Como citamos já um versículo de Isaías que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14, que Mateus citou. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Isaías continua no capítulo 9, versículo 6. Agora o profeta Miqueias: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Irmãos queridos, não há na Bíblia nada além disso com relação ao nascimento de Jesus, o Deus manifestado na carne, como está escrito por Paulo em 1 Timóteo 3,16, e que este fato aconteceu na plenitude do tempo de Deus, como Paulo também escreve aos Gálatas capítulo 4, versículo 4. Portanto, a festa de Natal que nós conhecemos, como nós a temos, não tem qualquer base bíblica. É uma criação da igreja conformada com o mundo. A ordem de Paulo em Romanos 12:2 só serve para aqueles que Jesus veio salvar. Para os que adotam a festa religiosa, política, turística, não serve para nada. Essa ordem: não vos conformeis com o presente século. A igreja está totalmente conformada com o presente século na festa profana do Natal. Vejamos alguns aspectos nos textos lidos que podem nos orientar com respeito ao verdadeiro Natal de Jesus. Quem foram os primeiros a receber a notícia de que Jesus nascera? Pela nossa lógica capitalista, assimilada pela igreja, que valoriza mais o ter do que o ser, deveria ter sido aos governantes judeus, aos sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus, às autoridades políticas de Israel na época. Mas não foi assim. Foi a simples pastores que viviam nos campos guardando o seu rebanho durante as vigílias da noite. E nem queremos falar no poderio de César Augusto, que mandou um censo só para que Jesus nascesse em Belém para cumprir as profecias. Não quero nem falar que os governantes estão na mão de Deus. É Deus que os põe lá com um determinado fim. Não vamos nem falar disso. Vamos só falar disso aqui. Outra coisa que nos chama a atenção. Lucas 2,13 que lemos é o fato de que os primeiros a adorar a Deus quando Jesus nasceu foram os anjos e não os homens. Sabem por quê? Porque, diferentemente dos homens pecadores, os anjos louvam tudo que Deus faz, e eles sabiam que Deus mandou Jesus para nos salvar, conforme um anjo anunciou antes a José, lá em Mateus 1:21, porais o nome de Jesus, porque ele virá salvar o seu povo dos pecados deles, e depois aos pastores, quando ele nasceu, dizendo: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por isso os anjos louvaram, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Segunda festa de Natal, os primeiros a ir adorar Jesus foram os pastores e os magos. Está errado, foram os anjos. Muito bem. Certamente os anjos sabiam que o Natal de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, tudo era para a salvação dos eleitos de Deus e para louvor da sua glória.
Os anjos sabiam que a glória de Deus deve ser muito mais exaltada, muito mais elevada na salvação de um pecador do que na sua criação. Por isso os anjos continuaram o seu louvor dizendo: paz na terra aos homens, entre os homens a quem ele quer bem. Por quê? Porque na plenitude do tempo, não é chegada a paz de Deus na terra. Jesus, deixe-vos a minha paz vos dou. Pois é, nasceu Jesus, o Filho encarnado, o Messias prometido, o único capaz de reconciliar pecadores com Deus, santo, santo, santo. E ele fez isso na cruz do Calvário. Não foi no seu nascimento. O nascimento foi para que ele chegasse a ser homem e cumprisse o seu papel como profeta, sacerdote e rei. Isso tem que estar no nosso coração, senão não adianta nada fazer festa cultural, religiosa, comercial, profana. Irmãos, este é o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus na vida de um pecador. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E não o seu nascimento histórico, cuja data certa sequer é revelada na Bíblia. Não diz quando foi que Jesus nasceu. Essa data foi inventada também lá por Constantino e pelos políticos e governantes interessados nisso. A data, segundo a Bíblia, é hoje. Está escrito no versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Portanto, o verdadeiro Natal de Cristo para os pecadores deve ser sempre hoje, e não uma data histórica a ser festejada. Eu nem sei porque nunca inventaram um poder muito maior para Jesus, já que ele era da família real. Ele era da família de Davi, como José, lembra? Da casa de Davi. Nunca deram esse poder tão importante para Jesus, embora os seus apóstolos acreditavam nisso, seus discípulos pensavam nisso, que ele viria como um novo Davi para resgatar Israel do jugo romano. Mas não é. Viveu como pobre, morreu como pobre. Né? Então, por isso, assim como os anjos louvam a Deus jubilosos, irmãos, por causa do nascimento histórico de Jesus, o mesmo acontece pelos mesmos anjos toda vez que um pecador se arrepende, como está escrito em Lucas 15, versículos 7 e 10. Há júbilo nos céus diante dos anjos de Deus por cada pecador que se arrepende. Os mesmos anjos que cantaram jubilosos, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Pois é, os mesmos anjos se rejubilam do mesmo jeito cada vez que um pecador se arrepende. Os anjos se alegram, irmãos, porque sabem que a conversão de cada pecador significa que Cristo nasceu no seu coração, significa que esse pecador nasceu de novo, como está escrito em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele nasceu de novo, Cristo nasceu no seu coração e passou essa pessoa a fazer parte da família de Deus. Por isso, todos nós que fazemos parte dessa família, como os anjos, devemos glorificar e louvar a Deus com alegria pelo que nos foi anunciado na sua palavra sobre o nascimento de Jesus para nos salvar. E não numa festa de Natal criada pela igreja para o comércio dentro da própria igreja. Como se lê em Mateus 1,21, repito, um anjo disse a José que Jesus, o Salvador, viria ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Foi só para isso que ele nasceu. Irmãos, é com esse conhecimento que o fato histórico do Natal de Jesus deve se repetir espiritualmente em nossos corações, não apenas a cada ano, numa festa religiosa profana e comercial, mas a cada dia, a cada instante, para cada pessoa, para cada vida, a fim de que sejamos, nessa nossa vida, para louvor da glória de Deus, como os anjos, a fim de que outros eleitos, pelo nosso testemunho, sejam acrescentados à igreja de Jesus, exatamente para louvor da sua glória. Então e só então, guiados pelo Espírito de Deus, haverá um feliz Natal verdadeiro, permanente, na vida de quem? De todos quantos Deus quer bem.
como os anjos disseram em Lucas 2,14. Aqueles que ele chama e salva em Cristo Jesus, o Deus Filho que nasceu para salvar o seu povo dos pecados deles, como o anjo anunciou a José lá em Mateus 1,21. Por isso, concluindo, ao invés de uma festa de Natal anual sem qualquer base bíblica, diferentemente, para cada um dos que compõem o seu povo, aqueles que Jesus veio salvar, por cada Natal de Jesus na vida de um pecador convertido, devemos cantar com os anjos. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Este é o verdadeiro Natal de Jesus, meus filhos. Louvado seja o seu nome, hoje e para todo sempre. Amém.